Os servidores do Poder Judiciário Federal vêm esclarecer à sociedade que a reivindicação da categoria é justa, constitucional, adequada à Lei de Responsabilidade Fiscal, está dentro da previsão orçamentária de 2016 e não é causa para o agravamento da crise econômica do país. Ao contrário do que o governo e a grande mídia vem divulgando, nenhum servidor receberá 78% de recomposição inflacionária, pois a tabela deste índice se refere ao início da carreira de auxiliares, artífices, serventes e outros que estão em extinção, não tendo nenhum servidor ocupando as referidas carreiras iniciais. Ardilosamente, o governo veicula mais uma das inúmeras mentiras apresentadas à sociedade quando vergonhosamente diz que o impacto da reivindicação da categoria custa um absurdo de 36 bilhões de reais. O governo faz uma engenharia contábil somando valores brutos acumulados e não pagos de 2015 até o ano de 2019, atingindo o mandato de outro presidente para chegar a esses valores astronômicos. Na verdade, o impacto em 2018 é de 10,3 bilhões, sendo que desse valor retornará para o governo mais de 2,8 bilhões a título de imposto de renda retido imediatamente e 1,14 bilhões a título de previdência social. Assim, o impacto orçamentário líquido a ser pago pelo governo será de pouco mais de 6,3 bilhões e somente no ano de 2018, quando o plano de recomposição será implantado integralmente. O governo já tem na programação orçamentária de 2016 o valor de 1 bilhão e 700 milhões para o Poder Judiciário, valor perfeitamente possível para pagamento da recomposição dos servidores do Judiciário Federal, que terá impacto de 1 bilhão e 629 bilhões, pois o projeto somente iniciará a implantação em julho de 2016, bastando apenas vontade política para a valorização dos servidores públicos. O orçamento do Poder Judiciário Federal está dentro da metade do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando somente 3 dos 6% das receitas correntes líquidas. Com isso, o Poder Judiciário já economizou 146 bilhões de reais no período de 2006 a 2015. Somando-se a essa economia, o Poder Judiciário é o segundo maior arrecadador de receitas da União Federal, arrecadando 121 bilhões de reais no mesmo período, com execuções fiscais e cobrança dos créditos da União. Portanto, o Judiciário recolheu aos cofres do governo federal a cifra de 267 bilhões de reais no período de 2006 a 2015, o que representa mais de 40 vezes o valor da recomposição inflacionária pleiteada pela categoria. O governo gastou 138 bilhões de reais em negociações com aliados no Congresso Nacional para não aprovar o projeto dos servidores do Poder Judiciário, o que custa pouco mais de 6,3 bilhões, invertendo a lógica do bom senso e seguindo a lógica do toma lá dá cá, com prejuízo à sociedade. São ministérios importantes desse país negociados por troca de apoio parlamentar. Essa é a prática que nós precisamos condenar. O que é que sai mais caro para o país? Dar um reajuste aos servidores do Judiciário ou negociar o Ministério da Saúde, como está hoje, colocado em todos os blogs desse país? Gostaria de dizer aos senhores que nós estamos diante de um quadro absolutamente absurdo de um governo que literalmente não sabe fazer conta. Eles mentiram para o povo e agora estão mentindo com seus números para senadores e deputados. E agora estão dizendo que o aumento do judiciário gerará um rombo de 30 bilhões. Primeiro, não sabe fazer conta. Porque se soubesse fazer conta, fazia a conta que 27% de imposto de renda volta. Já não seria 30. Não vamos quebrar o país com isso. O que quebra o país é a roubalheira na Petrobras. O que quebra o país é o toma lá da cá de ministérios. O que quebra o país são os juros levados à estratosfera por esse governo que não tem comando e não tem responsabilidade com o país. Não podemos transferir a conta aos trabalhadores. É o que o PT tem feito. Gastou, se envolveu com crime e transfere a conta aos trabalhadores. É não ao veto 26, com a consciência tranquila do dever cumprido. Conclama a todos, deputados e senadores,
Vamos dizer sim à justiça. A reivindicação dos servidores do Judiciário Federal está sendo usada pelo governo e pela grande mídia para distrair a sociedade da identificação dos verdadeiros culpados pela crise econômica no país. O governo gastou no ano de 2014 mais de 900 bilhões de reais no pagamento de juros e amortizações da dívida aos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. Já no ano de 2015, essa fortuna subiu para 1 trilhão e 400 bilhões de reais, com um acréscimo de 500 bilhões de um ano para outro. Esse valor representa a metade do orçamento nacional de 2015, que está em 2,8 trilhões. Assim, estão identificados os verdadeiros responsáveis pela crise econômica que assola o país, os quais estão tentando transferir o custo para toda a sociedade, especialmente para os servidores públicos e demais trabalhadores deste país. Esse é o governo que divulga medidas para aumentar a receita, quando arrecadar mais de 30 bilhões de um déficit estabelecido no orçamento desse ano, leva a conta os brasileiros. Quem paga o preço disso é a sociedade e também são os funcionários públicos, os funcionários do judiciário, que pagam a incompetência do governo dos últimos anos. Por isso que é importante, senhor presidente, que nós esperemos a decisão do Congresso Nacional e que a sociedade não pague esse pato, que os funcionários não paguem isso e que, na verdade, quem tenha que pagar pela incompetência é um processo de mudança que pretendemos fazer nesse país. Primeiro, é preciso recuperar a memória de alguns para que não prevaleça o engodo que andam tentando passar para o Brasil inteiro. Este projeto de lei chegou a esta casa encaminhado pelo Judiciário, pelo então ministro Joaquim Barbosa. O ministro Lewandowski, que hoje preside a Suprema Corte, também fez parte da comissão que o elaborou. E não foi um projeto elaborado a toque de caixa. Foi fruto de praticamente uma década, 10 anos de luta, de uma categoria essencial para o país, para a democracia, mas por que não dizer, para que a liberdade prevaleça. Não há que falar num país livre, numa democracia, sem uma justiça funcionando. O projeto é aprovado aqui nesta casa por unanimidade na Câmara. Vai ao Senado, aprovado por unanimidade. Por quê? Porque recompunha perdas salariais. Algo próximo de 50% de perdas, de defasagem do que a inflação foi comendo do salário de alguém que lutou para passar num concurso público. Não são os servidores os culpados de um governo que fez a gastança, que levou o país à falência. E esses mesmos servidores que com paciência aguardaram a sua recomposição salarial são agora tratados como alguém que querem privilégios. Um servidor querer a recomposição salarial de quase uma década, de 9 anos, eu vim aqui para dizer a verdade, de 9 anos, é querer algum privilégio? Nós temos que derrubar um veto para mostrar que não é isso que afunda o país, não é isso que prejudica o povo brasileiro. O que prejudica o povo brasileiro é que aqui nessa Câmara não se taxa as grandes fortunas, as grandes heranças. Ninguém faz auditoria da dívida pública. A categoria entende como justas e razoáveis as suas reivindicações. Por isso, buscou apoio junto aos parlamentares do Congresso Nacional nos meses de agosto e setembro, concentrando mais de 20 mil servidores toda semana em frente ao Senado e à Câmara, na busca de atendimento da necessária recomposição inflacionária. Diante desses esclarecimentos, os servidores do Poder Judiciário Federal vêm solicitar o apoio e a compreensão da sociedade para suas justas reivindicações e, assim, manter a excelência dos serviços prestados à população, garantindo respeito aos direitos trabalhistas, o combate ao trabalho escravo, o combate à corrupção, ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas e de seres humanos, além da cobrança dos créditos da União, respeito aos direitos previdenciários e assistenciais, garantia da dignidade da pessoa humana, além de realizar e garantir as eleições municipais, estaduais e federais como forma de materializar e fortalecer a democracia brasileira.